Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica de Treinamento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Continuamos aí na nossa jornada no tema Jesus, o homem que mudou a história da humanidade, baseada no Evangelho de Mateus. Se por um acaso você não assistiu uma ou as outras aulas anteriores, não tem problema, assista essa e depois volte lá na playlist dentro do canal da 8ª e você pode assistir com calma. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se lá no canal, curta os vídeos e compartilhe com outras pessoas também. Se você tem dúvidas, gostaria de também fazer algum comentário, pode escrever nos comentários do vídeo, de tempos em tempos eu vou estar passando lá e respondendo dúvidas e a gente vai interagindo e contribuindo também uns com os outros, ok? Um grande abraço, Deus abençoe e um ótimo proveito para essa aula. Bom, depois de falarmos sobre o reino de Deus, como que Jesus chega e começa o ministério dele falando sobre o reino, e entramos no Sermão do Monte, trabalhamos 2 aulas com o Sermão do Monte. Vamos entrar agora não só no ensino do reino, mas na prática do reino de Deus, especialmente com os milagres. Como que os milagres fazem parte do ministério de Jesus e qual que é o significado teológico desses milagres. Muitas vezes a gente acha que o milagre é só uma demonstração de poder ou é só uma demonstração de cuidado, mas há um significado teológico profundo nisso. E é disso que nós vamos ver nessa aula. Bom, qual é a relação dos milagres, então, com o ministério de Jesus? Por que Jesus fez milagres, em primeiro lugar, né? Ele poderia ter sido só o mestre ensinando e fazendo, né, assim, o bem, a caridade, amando as pessoas, como muitas vezes, né, a gente vê gente falando assim que o principal pilar do ensino de Jesus era o amor ao próximo. Tá, mas por que ele realiza milagres? Com que base? Foi para criar fé no coração das pessoas? Né? Só que a gente percebe que nem sempre aquelas pessoas que viram os milagres foram cheias de fé. Nem sempre a reação foi tão boa assim. Foi para provar a divindade dele? Bom, outras pessoas em outros momentos na história bíblica fazem milagres e não tem uma relação com a divindade dessas pessoas. Foi para trabalhar a ideia de ações falam mais do que palavras? Tem a ver com isso também? Então, são perguntas que a gente levanta e é interessante quando a gente começa a trabalhar essa questão dos milagres e começa a entender o significado dos milagres, que vai muito mais além disso, é muito mais profundo do que isso. Quando a gente olha para Mateus, e nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus aí nessa sequência nossa, a gente percebe que Mateus ele vai cunhar e vai lapidar, especialmente esses primeiros capítulos, quando a gente pega, vimos o Sermão do Monte no capítulo 5, 6 e 7, e agora nos capítulos 8 e 9 ele mostra uma série de milagres. Os capítulos 8 e 9 a gente poderia dizer que são basicamente só milagres, com pequenos trechos de exceção. A maior parte deles com cura. E quando a gente vê essa questão de Mateus mostrando Jesus pregando o reino de Deus, ele vai mostrar isso. Esses 2 versículos que estão citados aqui, o verso 23 do capítulo 4 e o verso 35 do capítulo 9, eles têm basicamente o mesmo texto. Eles são basicamente uma repetição do outro. Percorria Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então é como se fosse uma moldura. Ele vai fechar o capítulo 4 para começar a falar do pregar o evangelho e vai trabalhar o 8 e o 9 para falar da cura como se fosse a ação do evangelho. Então, 5 a 7, Jesus está pregando o evangelho com palavras. E do 8 ao 9, Jesus está pregando o evangelho com ações, especialmente ações de cura. Então a gente vai ver como é que Mateus está mostrando para os seus leitores que o evangelho, isso tudo faz parte de um pacote, não está desassociado. Bom, agora eu vou ensinar vocês um pouquinho. Não, agora eu vou curar vocês um pouquinho. Não. Mateus está mostrando que Jesus está trabalhando isso de uma forma coesa, de uma forma conjunta. Para ele, ensinar, pregar o evangelho e curar eram coisas correlatas. Então, quando a gente olha assim de uma forma geral, os milagres vão mostrar que realmente o reino de Deus chegou.
Então ele começa o ministério anunciando, olha, o reino de Deus está próximo de vocês, está ao alcance da mão, igual nós já vimos, né, em outra aula, mas também ele vai mostrar que esse reino chega de uma forma que mostra que o domínio de Deus sobre a criação está sendo tomado de volta. Satanás, durante todo esse tempo, ele vem exercendo certo domínio sobre a humanidade, sobre a criação, mas agora Jesus está dizendo assim, olha, acabou esse domínio, o reino de Deus chegou. E aí esses dois trechos aqui de Lucas vão mostrar como que o expulsar de demônios muitas vezes estava ligado a isso. Então Lucas 13:16 ele vai curar uma mulher expulsando o demônio dela. Aparentemente ela era enferma, mas era mais do que isso. Então essa atenção aí Jesus vai ter para mostrar que, olha, sim, o reino de Deus chegou. Os milagres eles vão mostrar de uma forma muito clara a questão da autoridade de Jesus. Jesus ele chega e chega com autoridade. No Sermão do Monte ele já mostra isso. No Sermão do Monte ele já diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então ele não vai citar, por exemplo, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou pregar, muitas vezes eu vou citar outros estudiosos, eu vou citar outros eruditos, olha, Calvino disse isso, John Stott disse isso, Martin Lloyd Jones disse aquilo, Carson. Eu vou citando porque eu quero mostrar para as pessoas que estão me escutando, estão me assistindo, que eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu não estou inventando nada. Outras pessoas que têm nome forte, eles vão, eu vou estar alinhado com essas pessoas. Jesus não precisava disso. Jesus ele tinha autoridade e ele diz assim, olha, eu digo a vocês, eu é que estou falando e ponto final. Ele em nenhum momento ele precisou ficar mostrando a base da sua autoridade de outra forma. E isso fica muito claro com a reação das pessoas diante dos milagres que Jesus fazia. Então, quando lá em Mateus 8, quando ele cura o servo do centurião, o próprio centurião vai reconhecer isso, ele já via isso em Jesus. E quando ele pede para Jesus ir curar o seu servo, na verdade, não ir, mas ele não precisa ir, ele diz, olha, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de receber você na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Ele reconhecia que Jesus tinha autoridade tamanha sobre enfermidade, sobre todas as coisas, que ele não precisava nem estar presente. Um pouco mais adiante, Mateus 8,16, diz lá, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Meramente com a palavra. Está vendo como é que Mateus está reforçando isso? Não precisou de mais nada. Lucas 4,36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem, e eles obedecem. Que palavra é essa? Que coisa louca! Nós nunca vimos nada disso parecido anteriormente. E isso é tão verdade que Flávio Josefo, já citamos ele, se não me engano, na primeira aula, ele é um historiador judaico-romano, né? Ele era judeu de origem, mas escreve como historiador romano. Tem um livro chamado Antiguidades, e ele vai relatar essa questão dos curandeiros e dos exorcistas. E é interessante que todos os relatos que ele coloca em Antiguidades, os exorcismos eram feitos, ou as curas eram feitas com rituais. A pessoa pegava o que para nós seria talvez um patuá, pegava um objeto, e aquele objeto fazia um encantamento, ou se não uma poção, fazia a pessoa beber, isso e aquilo. Então, falava palavras de poder, palavras, entre aspas, aí, mágicas. Ou seja, existia isso anteriormente, mas todos os exorcismos e todas as curas, ninguém fazia nada parecido com Jesus. Sempre era cercado de muitos rituais, e mesmo assim, nem tudo dava certo. Jesus não.
Como disse um versículo que nós vimos anteriormente, tudo que ele faz, faz bem. E aí Jesus só com a palavra ele resolve isso. E isso era a autoridade que chocava as pessoas. E essa autoridade de Jesus fica clara em seus milagres. Bom, vamos dar uma caminhadinha em Mateus 8 e ver um pouco desses milagres, para a gente ver como é que Mateus vai descrever essa autoridade de Jesus, esse poder de Jesus, e isso vai enriquecer e vai abrir um pouco os nossos olhos para a gente ver do que a gente está falando. Logo no início, tem a cura do leproso, nos 4 primeiros versos de Mateus 8. O leproso se aproxima dele, ele se prostra diante de Jesus, é uma atitude de reverência, ele o adora. Esse termo adorar, ele é assim, não necessariamente é uma adoração de quem está diante de algum Deus. Esse termo também era usado quando a pessoa estava diante de um rei. Então a gente pode necessariamente dizer ali que a pessoa estava reconhecendo em Jesus a figura divina, mas com certeza estava reconhecendo em Jesus a autoridade para fazer aquilo que ele estava pedindo. E ele diz assim: se queres, podes me curar. E ali está embutido o pedido. E aí Jesus diz assim: quero, fica limpo. Muito mais do que a mostra de que Jesus poderia curar um leproso. Tem uma questão que é importante, que é a questão do toque de Jesus. Esse toque de Jesus é que, para o judeu que está lendo isso, causaria arrepios a princípio. E aumentaria mais ainda o assombro com aquilo que está acontecendo. Por quê? Uma pessoa nunca tocaria em um leproso. O leproso, quando ele entrava numa cidade, ele tinha que gritar: leproso, 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 para as pessoas saberem que ele, leproso, estava entrando na cidade ou chegando perto de outras pessoas, para que as pessoas pudessem se afastar. O fato de Jesus chegar perto dele já seria um assombro. Quando Jesus o toca e diz assim: quero, fica limpo, na lei judaica, na lei mosaica, se a pessoa tocasse o leproso, ele ficaria impuro cerimonialmente. Ele teria que se afastar da comunhão, se afastar das pessoas, sair fora da cidade e esperar um tempo, que seria o tempo da purificação, para ver se ele não pegou lepra também. E só depois desse tempo é que ele poderia retornar para dentro do convívio com as pessoas, voltar a oferecer sacrifício e por aí vai. Então ela ficaria cerimonialmente e socialmente impura. Só que o que acontece é o contrário. Quando Jesus toca o leproso, não é Jesus que fica impuro. O poder de Deus é tamanho que o leproso é que fica puro. E ninguém duvida disso. Ninguém pode acusar Jesus: olha, tocou o leproso, agora vai ter que cumprir a cerimônia, ficar em um tempo isolado, vai ficar em isolamento, de quarentena. Nada disso. As pessoas olham para o leproso e falam assim: cadê o leproso? Não existe mais. O leproso está curado. Então esse toque de Jesus é muito forte para a cultura deles, e Mateus está deixando isso bem claro. Olha, Jesus, ele não tem só autoridade, tudo que ele toca, em vez dele se contaminar, o que ele toca fica limpo. Depois disso, versos 5 a 13, a gente tem a cura do servo do centurião. E aí também tem uma coisa impressionante, que esse centurião é romano. Não seria natural para o judeu atender um centurião. Não seria natural nesse ponto. Só que quando Jesus entra em Cafarnaum, diz o texto que o centurião chega para ele e fala assim: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E aí Jesus diz assim: não, eu vou lá curá-lo. Já citamos aqui, né, esse texto. Eu vou lá curá-lo. E o centurião diz: não, eu não sou digno que você entre na minha casa. E fala assim: olha, eu também tenho pessoas ao meu encargo, debaixo de minhas ordens, e eu digo assim: vá lá, e a pessoa vai. Eu digo assim: vem cá, e a pessoa vem. Então eu reconheço a sua autoridade, e se você só falar, eu sei que o meu servo vai ser curado. Essa atitude do centurião é tão forte que Jesus mesmo reconhece e diz assim: nem mesmo
em Israel eu achei uma fé como essa. De tão forte que isso foi. E isso mostra também, ao ele atender o centurião, mostra também, e Mateus está querendo deixar isso bem claro, que as nações também estão no plano redentivo de Jesus. Então, as nações não estão de fora. Naquele momento, Jesus estava dando atenção a Israel. Mas vai chegar no final de Mateus e Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os. Então, isso fica muito claro, mas desde já Mateus já está querendo mostrar, olha, o plano de redenção é para todos. E sim, o inimigo, a nação opressora, o centurião romano, ele também é alvo da graça do reino de Deus. Bom, e a gente dá sequência aos milagres do capítulo 8, e nos versos 14 e 15, a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro. Eles estão dentro da casa de Pedro, ela está ardendo de febre, Jesus a toma pela mão e ela pronta, fica curada na hora e passa a servi-los. Não tem nem aquela convalescença, não. Já levanta e passa a servi-los porque está tudo bem. Versos 16 e 17, já citamos aqui, Jesus é trazido a ele várias pessoas endemoniadas, enfermas, e aquele texto que já citei que diz assim, que Jesus meramente pela palavra curou a todas. E tem no verso 17 uma informação importante que nós vamos ver daqui a pouco o porquê disso. Que Jesus curava e libertava para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então tem um coeficiente importante nessa questão do cumprimento das profecias nas curas e nos milagres. Depois disso, Jesus vai conversar ali com pessoas que queriam segui-lo, e aí vai dizer assim, olha, não é só porque eu estou fazendo milagre que eu sou esse mestre aí que vocês vão querer seguir, não. A coisa é um pouco mais complicada, e na verdade não são pessoas que querem me seguir, eu é que chamo os meus discípulos. Era um processo um pouco diferente do normal aí, do discipulado naquela época. E aí eles entram no barco, versos 23 a 27, e eles saem e enfrentam uma grande tempestade. E nessa tempestade, eles despertam Jesus e falam assim, Jesus, nós vamos morrer aqui. E Jesus levanta e acalma a tempestade com só uma voz de comando. Ele fala e a tempestade para na hora. E isso deixa eles com assombro. E essa expressão, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quer dizer, ele já havia feito milagres de cura, ele já havia expulsado demônios. Ah, legal, tudo bom. Mas dizer para a tempestade parar e ela parar, dizer para o mar se acalmar e ele se acalmar, isso nunca foi visto. Isso não tem precedente histórico nisso. Então, eles ficam realmente estupefatos. E aí logo vão para a terra dos Gadarenos, Gadara, essa região de Gadara, e aí vem esse episódio da libertação do Gadareno ou dos Gadarenos. Aqui é uma pequena diferença entre relatos. Mateus é um que fala que são 2 Gadarenos. Isso a gente não vê em Lucas e Marcos, quando é um Gadareno só. E aqui não há uma discrepância assim que tem gente que pode levantar, dizer que isso quer dizer que foram alterados os relatos. Não, isso só mostra que, na verdade, é mais fidedigno ainda. Não houve manipulação, eles estão escrevendo em momentos diferentes, eles estão escrevendo em lugares diferentes os seus livros, Mateus, Marcos e Lucas e também João, né? E aí eles vão contar a mesma história, às vezes com pequenos detalhes diferentes, talvez os outros que falam que é um gadareno só, talvez estivessem com um deles em mente, e talvez aquele gadareno foi mais significativo do que o outro, e ficou marcado mais a história por causa daquele gadareno, e eles acabaram deixando de lá o outro. Só conjecturas, não interessa muito, mas interessa aqui essa questão. Quando Jesus tem o embate ali verbal com os demônios, eles são muitos demônios, e fala assim, é legião, meu nome é legião. Legião é um agrupamento de exército romano que tinha milhares de soldados. Então isso mostra que era muito demônio dentro daquela pessoa. E quando eles veem Jesus, eles dizem essa expressão, ó Filho de Deus,
vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só que interessante, os próprios demônios sabiam quem Jesus era, sabiam que ele era o Filho de Deus, expressam isso, e eles sabem também o fim deles. Eles sabem que vai chegar o dia que eles vão ser aniquilados. Só que parece que eles tinham noção de que ainda não era chegada essa hora. Ainda tinha alguma coisa para acontecer na história aí da humanidade. E aí eles dizem, vieste nos atormentar antes do tempo? Já chegou a hora, Jesus? Não, peraí, não está na hora ainda não. E aí Jesus manda eles para os porcos, e para dentro dos porcos, os porcos caem de desfiladeira abaixo e morrem, e o pessoal fica atônito. E por que eles mandam Jesus embora da terra? Né? Os porqueiros foram lá, avisaram o pessoal da cidade, eles vieram e falaram assim, Jesus, eles pedem Jesus, vai embora, nós não queremos você aqui. Olha, aqueles gadarenos, eles não conseguiam controlar aqueles gadarenos. Os gadarenos, eles ficavam nos sepulcros. Qualquer pessoa que passava perto, eles agrediam, eles colocavam correntes, eles arrebentavam as correntes. Eles não conseguiam controlar aqueles gadarenos. Agora estava ali alguém que tinha mais poder do que os endemoniados. E eles se assustam com isso. Olha, se nós não conseguimos controlar os gadarenos, agora é que nós estamos com medo mesmo, que chegou um muito mais poderoso que os gadarenos. E eles, em vez de olharem para aqueles gadarenos sãos, eles ficam com medo do poder de Jesus e pedem Jesus para ir embora. É uma reação que nem sempre a gente vê, né? Nem sempre os milagres vão gerar uma reação de fé e de entrega. Muitas vezes os milagres também endureciam o coração daqueles que não tinham o coração preparado para crer. Bom, vamos entender então os milagres. Qual que é o significado desses milagres na questão bíblica, teológica, para a gente poder extrair mais ensinamentos daquilo que Jesus está fazendo? Bom, em primeiro lugar, a gente já viu, né, na mensagem anterior, lá em Mateus 8, 16 e 17, que Jesus fez aqueles milagres para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Agora, o que é isso? Então, a gente vê que em Isaías, cura e libertação são ações do ministério do Messias. Aquilo que o Messias viria fazer está embutido também, não era só morrer pelos nossos pecados, não era só ensinar coisas sobre o reino, os milagres também faziam parte disso. E alguns textos vão nos ilustrar bem. Ó. Isaías 53, 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui está falando sobre o servo sofredor. Isaías 61, é um texto que Jesus leu na sinagoga lá em Cafarnaum. Ele diz assim, que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, mas enviou-me também a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus veio para isso. Isaías 29, 18 diz assim, naquele dia, está falando desse dia da visitação do Messias, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. Foi esses textos que Jesus vai citar, texto de Isaías, quando João Batista estava preso, e aí ele manda os seus discípulos interpelar Jesus e dizer assim, olha, você é o que nós devemos esperar mesmo ou tem algum outro que vem por aí? Você é o Messias ou você também, como eu, está só preparando o caminho para o Messias que vem? E aí Jesus vai e traz aqueles discípulos para o meio da multidão e cura vários enfermos. E fala assim, vem cá, olha só o que eu estou fazendo. E cura vários enfermos, liberta pessoas e fala assim, vai lá e volta e fala para João Batista o que é que vocês viram. E aí ele cita uma passagem de Isaías, dizendo assim, sim, eu sou o Messias, eu estou cumprindo aqui aquilo que o Messias veio para fazer. Então, nos evangelhos, essa ideia do Messias não é só uma ideia de vicária. Nos evangelhos, Jesus não é apresentado só como o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Só a obra da cruz. Não. A obra de Jesus é muito mais ampla. A obra de Jesus, sim, ela vai culminar na cruz, no sacrifício substitutivo, mas também a cura e a libertação, os milagres vão fazer parte
de toda essa obra de Jesus nos evangelhos. Então, não são só para chamar a atenção das pessoas, né? Os milagres são muito mais do que isso, vem para confirmar tudo aquilo que Jesus estava fazendo e que envolvia a chegada do reino de Deus. Bom, outra coisa em relação a entender os milagres tem a ver com o senhorio de Jesus. Ou seja, esses milagres vão mostrar que Jesus é o Senhor. Senhor sobre todas as coisas, não é Senhor só sobre enfermidades. Por isso que Mateus faz questão de mostrar que Jesus acalma a tempestade lá em Mateus 8. Ou seja, ele não era só um curandeiro, como a gente já citou. Ele era o Criador, e como Criador, João vai mostrar isso, né, que ele é o Criador, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como Criador, ele tem autoridade sobre a natureza, então não resta dúvida disso. Jesus tem autoridade plena sobre os demônios. Os demônios chegam a reconhecê-lo, acabamos de ver isso lá no episódio dos Gadarenos. Eles reconhecem, ó Filho de Deus! E ninguém podia deter o gadareno, mas Jesus só com uma palavra. Ele diz assim, sai dele, vai para os porcos, ponto. Então toda aquela legião, milhares de demônios saem na hora. Eles não ficam pestanejando, eles não ficam fazendo força, eles saem na hora. Tamanha a autoridade. Jesus é Senhor. O reino de Deus chegou. O rei chegou e como rei, ele é Senhor. E ele não é só Senhor sobre um pedaço de terra. Ele não é só Senhor na esfera espiritual. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Por isso ele manda a tempestade parar e ela para. Por isso ele manda o demônio sair e ele sai. Ninguém resiste à palavra do Senhor. Isso é fantástico. Isso é muito claro naquilo que os evangelistas estão querendo dizer. Então os milagres vão mostrar essa autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas, animadas, vivas e inanimadas, coisas da natureza, físicas ou espirituais. Ou seja, os milagres mostram que Jesus é Senhor. Ponto final. No capítulo 9, a gente vê também Mateus mostrando várias curas, milagres de Jesus. Só que, ao invés de, como no capítulo 8, olharmos todos eles, eu queria parar em um deles, a cura do paralítico, e a gente dar uma analisada nele com mais calma, ok? Só que, em vez de pegar ali Mateus 9, de 1 a 8, que é o texto que narra a cura desse paralítico, eu vou pegar o texto de Lucas, é o texto paralelo, porque ele tem alguns detalhes que eu queria usar nessa nossa análise, tá joia? Então o texto diz assim, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Bom, vamos dar uma olhadinha então no que está acontecendo. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles vão trabalhar esse contexto de uma forma muito rica.
E a forma como a narrativa é feita é coisa de livro mesmo, é uma peça literária, porque eles montam a trama, eles aumentam a tensão, eles dão uma solução no final, e é muito interessante ver isso. Esse contexto, a gente vê Jesus ainda está no início do seu ministério, chamando os discípulos ainda. Então, logo depois disso, ele vai chamar Mateus, Levi, para ser um dos discípulos dele, e é esse Mateus que escreve, né, o Evangelho. E ele também está realizando várias curas. Então, esse é o contexto geral. Muitas curas acontecendo e ele selecionando os seus discípulos. E se a gente juntar tanto Mateus quanto Marcos, ali a gente vai ver que ele estava em Cafarnaum, na sua cidade, diz assim, na sua cidade, em casa. Jesus estava em casa. Parece que ele tinha ali um lugar onde, em Cafarnaum, onde ele tinha como se fosse o lugar de parada dele, e ele estava nessa casa. E com ele estavam também muitas pessoas, tinha uma multidão lá, na verdade. Gente que vinha da Galiléia, da Judéia, Jerusalém, ou seja, pinta-se um quadro de que os judeus estavam todos ali, inclusive os religiosos, fariseus, mestres da lei, escribas. E a gente pode achar estranho, mas puxa vida, eles não eram gente que se opunha a Jesus, ou seja, a gente tem que lembrar que está no início ainda do ministério, e os fariseus estão ali o tempo todo. E é diferente de hoje. Naquela época, a questão do público e do privado se misturava um pouco. Então as casas não eram prédios, apartamentos cheios de travas. Não, quando a pessoa às vezes estava ensinando, ela estava ensinando num lugar, às vezes dentro de casa, mas portas, às vezes nem porta tinha. A questão era um pouco aberta, as pessoas chegavam e a vida era muito mais comunitária. Eu me lembro de ter visto um pouco disso uma vez que eu fui visitar uma aldeia indígena, lá no Amazonas. A gente estava conversando dentro, eu com outros líderes missionários nossos, dentro da casa do missionário, e os indígenas foram chegando, e eles chegavam nas ripas ali de bambu e começavam a escutar o que a gente estava conversando, e logo começava a entrar dentro da casa sem ser convidado, sem nada. A cultura deles é assim, e o missionário falou assim, não, isso é normal, a gente não tem privacidade aqui não. A cultura naquela época também tinha um pouco disso, era muito comunitária. E ali os fariseus, os escribas estavam escutando Jesus, mesmo sem concordar muito com ele. E Lucas, aqui no caso, né, vai falar de uma forma explícita, lá no verso 17, no final, que o poder do Senhor para curar estava com ele. O que o evangelista está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, alguma coisa vai acontecer. Ele já vinha curando antes e ele está preparando o leitor para aquilo que vai acontecer. Olha, Jesus vai fazer alguma coisa, fique ligado. E é o que acontece, começa a ação. Primeiro problema, as pessoas chegam e tem um dos evangelistas, se não me engano, Marcos vai falar que eram 4 amigos levando o paralítico numa maca, e eles não têm como entrar com ele, porque a multidão era muito grande, era coisa assim, final de campeonato, jogo, todo mundo tentando entrar dentro do Mineirão, e ninguém chega perto e tem que esperar a vez. Só que eles estão com a pessoa paralítica, como é que chega? Não vamos esperar a vez não. E eles dão a volta, conseguem subir de alguma forma, quando fala no eirado, como se fosse um telhado, um terraço, e eles tiram as placas. Muitas vezes os telhados eram placas que iam se encaixando e colocavam ali barro para fixar, e eles conseguem tirar essas placas para descer com o paralítico onde Jesus estava. Então, uma atitude de ousadia e também de fé. Uma fé que é reconhecida pelo próprio Senhor Jesus, que o texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus vai começar a agir. Bom, como um bom narrador, a gente vê que a tensão já está alta. Fez um buraco na casa, no teto da casa e desceu. A coisa já está complicada, não é não? A tensão já se elevou. Mas Jesus vai elevar essa tensão mais ainda. Então, para quem achava que esse era o ponto máximo da trama, Jesus vai fazer a temperatura do ambiente aumentar mais ainda. Porque Jesus vira para ele assim, olha, coragem, seus pecados estão perdoados. E aí a gente poderia até pensar, né, tentar dar uma amenizada. Não, ele está falando do pecado de ter furado o teto da casa dele. Tipo assim, ó,
Porque se Jesus é humano, simplesmente, né? Claro, ele era humano e divino, mas se ele era só humano, ele poderia sim perdoar pecado, mas pecado é ofensa contra ele. Olha, vocês furaram o teto da minha casa, mas vocês estão perdoados. Tudo bem, ninguém ia estranhar. Mas ele não diz, vocês estão perdoados do pecado que vocês cometeram de furar meu teto. Vocês estão perdoados dos pecados. E isso fica muito claro. Na hora, os fariseus e os escribas começam, que história é essa? Que história é essa? Eles começam a sussurrar entre eles, assim, a razoar entre eles. Que história é essa de perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E eles ficam indignados. E aí Jesus, conhecendo o que eles estão pensando, conhecendo que eles estão ali, só às vezes com os olhares, né? Às vezes o olhar comunica tudo, né? Só de olhar um para o outro, assim, pô, esse cara é um charlatão, esse cara é um blasfemador. E aí Jesus faz uma pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Porque era isso que eles estavam esperando. Todo mundo estava esperando. Quando colocou o paralítico, ele já havia curado muita gente já. Quando coloca o paralítico na frente dele, todo mundo está esperando que Jesus vá dizer, levanta e anda. Só que ele não diz isso. Ele diz, seus pecados estão perdoados. E ele diz assim, o que é mais fácil? Qualquer pessoa pode dizer assim, seus pecados estão perdoados. E tum, encostar o dedinho, pronto. O que vai acontecer? Nada. Porque essa é uma ação espiritual. Então, é a frase mais fácil que qualquer pessoa poderia dizer. Por quê? Ninguém espera que vai acontecer nada visualmente. E aí a pessoa pode continuar dizendo, ó, tá vendo? Perdeu os pecados dela. Quem é que vai garantir que não? E aí Jesus diz, o que é mais fácil? Dizer isso ou dizer alguma coisa que vai ter que acontecer visualmente? Que é, levanta e toma o teu leito e anda. Então, se eu disser isso, tem que acontecer alguma coisa. O que é mais fácil? Qualquer um que pode dizer seus pecados estão perdoados. Mas, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, filho, levanta, pega o seu leito e vai embora. E ele se coloca de pé e as pessoas começam a glorificar. E aí essa coisa fica fantástica, porque mostra para eles, olha, sim, eu estou mostrando para vocês com algo visível que eu tenho autoridade também sobre as coisas invisíveis. E isso é muito mais do que só um relato de cura. É um confronto de autoridade. Então, o que está acontecendo aqui é Jesus está mostrando a autoridade dele. Ele não tem autoridade só humana, a autoridade dele sim é uma autoridade divina. Ele tem poder para perdoar pecados, sim. E ele não está deixando dúvida nenhuma em relação a isso. E quando ele faz isso, ele está mostrando, olha, eu não sou um curandeiro, eu não sou um operador de milagres, eu sou o Senhor. E isso aí fecha a questão e deixa os fariseus, os escribas e os mestres da lei mudos. E aí a gente tem que olhar um pouquinho das perspectivas. Tem várias formas da gente recolher ensinamentos aí de um episódio como esse. E a gente pode ter esse trio aqui, ó, prova, busca e decisão. Em que sentido? Jesus, ele tem a sua autoridade provada e aprovada. Ela não é só provada, mas ela é aprovada. Jesus tem autoridade. Mas também a questão da busca. O paralítico e seus amigos, eles vão buscar essa cura e vão receber muito mais do que cura. E é isso que acontece quando nós buscamos Jesus. Nós recebemos muito mais. Jesus é interessante, porque Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. Está no plural. Ou seja, ele está mostrando que a fé não era só do paralítico, os amigos também participaram disso. Mas é uma decisão também. E qual que é a decisão? A decisão é dos fariseus e dos escribas. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou me entregar diante de tamanha autoridade ou eu vou resistir ao ponto de querer matar esse homem? Então essa é a decisão que esse episódio deixa para todos nós também. O que nós vamos fazer diante da ação de Jesus Cristo?
Bom, para fechar esse bloco dos milagres, eu queria falar sobre essa questão da centralidade de Jesus nos milagres. Quando a gente vê as narrativas dos milagres, a questão não é o milagre em si, é mostrar quem Jesus é. E ele é Senhor e ele é Deus, e isso fica muito claro na narrativa dos milagres. Não tem nenhum problema, não tem obstáculo, não tem adversário, nada impede Jesus de fazer o que ele quer. E os milagres vão expor essa identidade e esse poder dele. Olha lá, João 6,14 diz assim: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, as pessoas falaram. Depois João 7,31 diz assim, a pessoa pergunta, quando vier o Cristo, porventura fará maiores sinais do que esse homem tem feito? Então as pessoas estavam questionando, será que ele é o Messias? Será que ele é o Cristo? Cristo e Messias são a mesma palavra. Quer dizer, ungido. Será que é ele? Mas porventura, será que alguém pode fazer mais do que esse homem está fazendo? Lucas 8,25 já vimos. Quem é esse que até o vento e as ondas do mar obedecem a ele? Ele repreende e elas obedecem. Quem é esse? Então, essa pergunta está ecoando. E Mateus 14, verdadeiramente és filho de Deus. Então, são as exclamações que acontecem quando Jesus vai fazendo seus sinais e seus milagres. Mas também, os milagres vão mostrar que esse Jesus, ele é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Há uma conexão direta, como vimos em aulas anteriores, de Jesus, daquilo que ele está fazendo com o Antigo Testamento. E aí, por exemplo, Lucas 7,21, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Esse texto é um texto que está ecoando, já vimos, Isaías. Está ecoando não só Isaías, outros profetas também que vão mostrar que o ministério do Messias prometido lá no Antigo Testamento está se cumprindo em Jesus Cristo. Outra questão em relação a Jesus como centro dos milagres está no seu próprio caráter. Os milagres e a forma como os milagres acontecem, a motivação de Jesus, explicita a questão da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu amor para com o povo. Várias vezes isso acontece. Por exemplo, Mateus 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então ele se compadece das multidões. Mateus 14,14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ou seja, o motivo, a motivação dele parar e curar os enfermos daquela multidão foi de compaixão. Quando ele se encontra lá com Lucas 7,13, com o enterro do filho da viúva lá de Naim, ele diz assim, vendo a viúva, o Senhor se compadeceu dela. Não foi só das multidões, uma viúva toca o coração compassivo do Senhor Jesus e ele age com milagres. Então mostra também esse Jesus que é o nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. E também mostra que Jesus, ao curar, ao salvar, ele está trabalhando com corpo e espírito. Tem vários textos que vão mostrar que Jesus, quando fala assim, olha, vai que a tua fé te salvou. Esse termo salvou tem a ver curou também. Tem algumas versões, algumas traduções da Bíblia que vão falar assim, a tua fé te curou. Outras versões vão falar, a tua fé te salvou. Então, salvação e cura são coisas que caminham lado a lado quando a gente pensa no reino de Deus. Então, porque os milagres eles vão anular o resultado do pecado. Qual foi o resultado do pecado? Morte, enfermidade, a criação que foi entregue a esse cativeiro, como diz lá em Romanos 8. E Jesus, ao pregar o evangelho e ao curar, ele vai desfazer, através das curas e dos milagres, essa ação do inimigo e essa ação do pecado sobre a terra. Por si só, os milagres, eles não vão provar a divindade de Jesus. Tem gente que fala assim, olha, Jesus era divino, Jesus era Deus, porque ele fazia milagres. Não é bem assim, não é só isso. Por quê?
outros fizeram milagres. Os apóstolos fizeram milagres. Os apóstolos, eles fazem milagres e as pessoas querem adorar Paulo, querem adorar Pedro. Ele fala assim, não, 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 não. Não nos adorem, nós somos homens como vocês. Mas Jesus não faz isso. As pessoas são curadas, adoram Jesus e Jesus recebe a adoração, porque ele era Deus. Então há uma grande diferença aí. Então por isso que a gente diz que o milagre por si só não prova a divindade, mas a forma como Jesus age com o milagre mostra que ele não era só homem, ele era também Deus, porque ele recebe a adoração depois da cura e a forma como ele fala, a forma como ele se mostra como filho do homem, como Messias, mostra que ele era muito mais daquilo que as pessoas estavam vendo ali. Bom, e por fim, uma das coisas que a gente vê Jesus como centro é que os milagres vão testificar dessa chegada do reino. Já falamos um pouco sobre isso, mas quando a gente fala da chegada do reino, a gente está falando da chegada do rei. E os milagres vão mostrar que sim, o rei chegou. Jesus é esse rei e o reino o acompanha. Todas as profecias do Antigo Testamento que falavam da vinda do Messias falam da vinda de Yahvé. O próprio Yahvé viria para colocar todas as coisas em ordem. E os milagres fazem parte desse colocar todas as coisas em ordem. E Jesus é o próprio Yahvé. Ele se identifica com o Yahvé do Antigo Testamento para mostrar que sim, ele é esse rei. E se ele é o rei, o reino está presente. E apontam também para essa obra redentiva do Messias. O que é a obra redentiva? A obra redentiva final, ou seja, qual que é o estado futuro da humanidade? É esse, um estado sem pecado, ele fala, os seus pecados estão perdoados, e ele vai morrer na cruz por isso. Sem doença, ele cura as pessoas, e sem morte, ele ressuscita as pessoas. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele ressuscita a filha de Jairo, para mostrar que, sim, a ressurreição vem. E ele, ao ressuscitar, depois da morte na cruz, ele começa a nova criação, e essa nova criação vai se completar lá no futuro, quando ele voltar. Mas, até lá, ele vai mostrando o que é isso, e os milagres vão fazer parte disso. Essa criação redimida, livre do cativeiro, pronto. É isso que ele está mostrando com os milagres também. E se o reino chegou, essa é a pergunta final que eu quero deixar, é a pergunta que os evangelistas deixam para a gente também. Se o reino chegou, de que lado nós estamos? Não tem muro para a gente ficar em cima quando o assunto é reino de Deus, reino das trevas. A questão é, qual reino nós queremos de qual reino nós queremos participar, em qual reino nós queremos ficar. E essa, ao analisarmos os milagres, essa é a pergunta que fica para nós. Qual reino você e eu queremos ser, de qual queremos participar? Pronto, chegamos ao final dessa nossa aula, rica, não é não? Material riquíssimo. E é muito bom a gente ver com detalhes isso, e quando a gente lê depois de novo os evangelhos, a gente vai tendo novas cores para a gente poder olhar para o texto, não é não? E na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco sobre a proclamação do reino, como é que Jesus proclama esse reino e como é que é a resposta das pessoas em relação ao reino. Vai ser também, nós vamos continuar navegando aí nessa onda do reino de Deus, ok? Jesus te abençoe ricamente e aguardo você na próxima aula. Isso aí, chegamos ao final dessa aula, mas se você ainda não assistiu às outras aulas todas, volte depois com o tempo lá no canal, na playlist da Escola Bíblica, você vai ver as outras. Nós temos uma outra série em Tiago também lá, e você fique aí à vontade e aproveite bastante do material. Inscreva-se no canal também da Oitava Igreja, se você ainda não se inscreveu, curta lá os vídeos e compartilhe com outras pessoas. Nós estamos produzindo cada vez mais material e você não pode ficar de fora aí de tudo, ok? E lembrando você, se você tiver uma dúvida, quiser contribuir com alguma coisa, deixe o seu comentário lá na seção de comentários, seja agora no chat ou depois eu vou dar uma passada e de tempos em tempos olhar e responder aquilo que precisa de resposta, ok? Jesus te abençoe ricamente, uma ótima semana para você.